Irmãos, vamos abrir em Êxodo. Eu vou ficar no livro de Êxodo, Josué e depois Reis. Mas vamos no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 1. Vamos orar aqui. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, até agora o Senhor tem falado conosco, Pai. Até agora o Senhor tem manifestado a Tua mão e eu peço, continua falando conosco agora, neste momento da palavra, Deus. Ô Pai, eu peço a Ti, toma o meu lugar aqui, Pai, e abre a nossa mente, o nosso entendimento, Deus, para receber e entender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Deus, nós estamos aqui, Pai, porque nós precisamos da Tua presença, Deus. E só o Senhor pode nos dar a direção que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, olha só, antes da gente ler, o que eu queria dizer é que muitas vezes Deus tem planos e não importa as coisas que aconteçam, os planos de Deus vão se cumprir. Não importa se vai ser comigo ou com você, mas os planos de Deus vai se cumprir. Se Ele vai usar a minha vida, se Ele vai usar a sua vida, se Ele vai usar o irmão do lado, o irmão do outro país, o irmão de outro lugar, mas os planos de Deus vai se cumprir. As coisas não vão deixar de acontecer. Não importa, às vezes o diabo tenta atrapalhar, não vai conseguir. As situações do nosso eu vai tentar atrapalhar, não vai conseguir também. Os planos de Deus vão se cumprir. E o que nós precisamos entender? Que Deus, Ele tem compromisso conosco. Ele tem compromisso com nós, que vamos cumprir a missão de Deus. Deus deu uma missão para mim, deu uma missão para você. Deus tem misericórdia e tem compromisso conosco. E tem compromisso e misericórdia daqueles que vão receber aquela missão que nós vamos fazer. Pregar a palavra, a missão. Nossa missão é pregar a palavra naquela pessoa, para aquela pessoa. Deus vai ter compromisso com ela e conosco também, como ministrante, como que está cumprindo a missão de Deus. Pode pôr um solinho aí. E Deus vai ter misericórdia. Deus vai ter misericórdia de nós, compromisso e aliança conosco, e ao mesmo tempo vai cuidar de quem está recebendo aquela missão. No capítulo 2, versículo 1, eu vou pulando aqui, mas eu vou continuar aqui no livro de Êxodo, tá? No 2, versículo 1, fala assim, ó. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com a filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mas escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betumou com betume. Betume é para não, é tipo de uma borracha, para não afundar. E pés, e pondo nele o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. 5. A filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio do junco, e enviou sua criada e a tomou. Então vamos parar aqui nessa parte que a gente já conhece. Olha só, Deus precisa de mim, de você? Não. Mas Ele vai usar e ter compromisso conosco? Vai. Se eu der lugar, Ele vai usar. Vai trabalhar conosco, vai dar direção. Mas aqui nessa ocasião, a gente vai falar primeiro da mãe do Moisés. Ela estava com o filho. Mas nessa ocasião aqui, estava tendo uma ordem do rei do Egito, que se nascesse homem, era para as parteiras matar. E aí as parteiras não fez isso, porque elas temeram a Deus. E aí o rei ordenou, falou assim, ó, todos meninos, vocês vão matar eles, porque
eles vão crescendo, o povo está crescendo, e daqui a pouco eles vão ser mais fortes que nós. De repente vem alguém guerrear contra a gente, eles ficam do lado desse povo, e assim vai. Irmão, aqui nessa ocasião, o que ela tinha que fazer? Deus tinha um propósito. A gente já sabe que ele usa a vida do Moisés. Depois a gente vai entender por que ele usa a vida de Moisés e vai servir para a nossa vida. Olha só, o que Deus criou ali? Ele criou uma situação para livrar a vida de Moisés. Tinha outros meninos lá, não tinha? Podia ter usado outros, não podia? Mas ele resolveu usar a vida de Moisés desde criança, desde pequeno. Irmão, desde pequeno Deus já te inclina para alguma coisa. Deus já dá uma direção para você, já inclinou seu coração. E isso é para que Deus possa usar a nossa vida ao longo do tempo, ao longo do caminho. Você é você, não tente ser eu não vou tentar ser você. Não tente ser o pregador famoso. A gente se espelha, muitas vezes vê alguma coisa diferente, é legal, mas eu não quero ser ele, porque eu quero ser eu. Deus me fez para ser assim, e eu quero ser assim. Melhorar naquilo que eu preciso melhorar, mas naquilo que Deus me fez. Por quê? Porque ele vai me usar no caminho que eu tenho que passar, e vai dar direção para isso. Nessa ocasião aqui, o que a mãe dele fez? Ela poderia ter perdido ele, mas ela entregou ele na mão de Deus. Quando ela toma essa atitude, a história começa aqui. Quando ela toma essa atitude aqui, o que acontece? Ela poderia ter feito qualquer coisa, mas ela tomou essa atitude aqui. Deus foi lá, tocou no coração da filha de Faraó, e ali começa. Às vezes, nós temos uma frase que não é um versículo, que Deus não escolhe capacitado, mas capacita os escolhidos. Não é versículo isso, tá? Não é versículo, é uma frase que surgiu aí, parece que foi até o Einstein que falou isso. Não é um versículo, né? E Deus capacita os escolhidos. Irmãos, ao longo do caminho, Deus vai criar oportunidades para que eu e você seja capacitado de maneira natural para aquilo que nós vamos fazer. Deus vai nos capacitar. Ele capacita, não é um versículo, mas eu preciso entender que ele vai me capacitar. Ele vai criar situação para nos dar vitória, para criar caminhos, mas eu tenho que aproveitar as situações. Aqui nessa ocasião, o Moisés, ele era um bebezinho, estava lá no cestinho, né? No cestinho lá, desceu o rio abaixo. Quem estava guardando ele? Deus. E você acha que Deus precisa de mim, de você? Quem estava guardando Deus aqui era Moisés. Quem estava guardando Moisés aqui era Deus. Se o negócio vira lá no meio da água, morria afogado lá mesmo. Acabou o ministério de Moisés ali. Mas Deus está no controle de tudo. Ela entendeu, olha só, as coisas de Deus, às vezes, não faz muito sentido para nós. Por quê? Porque Deus vai nos revelar aquilo que não subiu ao nosso coração, não chegou aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, foi o que Deus preparou. Mas Ele nos revelou pelo seu Espírito. 2 Coríntios 2, 9 e 10. Irmãos, não fazia sentido. Não fazia sentido. Será que ela falou assim, vamos soltar ele ali, que vai dar certo. A princesa vai estar lá tomando banho, e ela vai pegar o menino. Irmão, estava numa época que o faraó estava mandando matar o povo de Deus. O faraó estava mandando matar todos os meninos. Mas não fazia o menor sentido. Mas quando eu ouço a voz de Deus, vai fazer sentido. Não fazia, ela ia perder o filho, se ficasse na mão dela, ia perder. Tem coisa que na minha mão e na sua mão a gente vai perder. Mas se eu colocar na presença de Deus, vai ter fruto. Fica na minha mão, fica aqui na minha mão. Fica com os 5 pães e 2 peixes aí, na sua mão. Não vai dar nada. Não vai acontecer nada. Se o menino ficasse quietinho lá. Se ele ficasse quietinho.
Fala, não, o quê? Esse monte de gente aí, esse pãozinho meu aqui, eu vou ali para trás da pedra ali, para um arbustozinho. Na hora que todo mundo estiver distraído, eu vou comer lá o pãozinho quietinho. Isso aqui não vai resolver nada para ninguém. Irmãos, parece fora de sentido. Isso aqui parece que não tem o menor sentido. Mas Deus faz as coisas ter sentido. Na minha mão, na mão dela podia morrer. O que acontece? Automaticamente, entregou para Deus. Não, Deus, eu não sei o que eu faço. Aí vamos supor que o Espírito Santo deu um impulso para ela que não, ela vai estar tomando banho. Lá no rio, lá, esse horário, é esse horário? Então vai lá esse horário. Solta ele lá. Porque ela não ia abandonar o Léo, não é possível que ela ia soltar de qualquer jeito. Eu creio nisso, que uma mãe não ia fazer isso, soltar assim, vai rio abaixo aí, senão ela não ia ter o trabalho de betumar, colocar lá a borracha lá, tipo de um pinche, para proteger lá o negócio, para não afundar, não. Vai-se embora. Ele foi parar no lugar que ele precisava parar. Deus te leva no lugar que você precisa ir. Deus me leva no lugar que eu preciso ir. Aí eu preciso chegar lá e aproveitar as oportunidades que vão surgir, porque Deus vai fazer alguma coisa. Tem hora que você está no nada, num lugar assim, você vai parar no outro. Daqui a pouco você fala assim, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Daqui a pouco você não entende, passa um mês, 2, você não entende, daqui a pouco lá na frente você vai entender. Mas o que eu preciso entender? Deus está no controle de tudo. E Ele, desde já, tem nos capacitado para viver milagre. Mas está acontecendo isso, eu não sei, Deus. Senhor, está na minha mão. Se ficar aqui na minha mão, vão vir tomar e matar. A minha força é pouca. Mas eu vou colocar na tua presença. Aí Deus deu um impulso para ela. Aí ele pegou e tomou essa iniciativa. O que acontece? Olha só. Olha o trabalhar de Deus. Às vezes, nós não imaginamos, mas aqui, nesse momento, está acontecendo o milagre do povo de Israel. Nessa hora. Quanto tempo levou para se cumprir? Acho que em torno de 80 anos, mais ou menos. Daqui desse dia, mais 80 anos. Para se cumprir. Porque Moisés passou 40 anos aqui, foi para o deserto, ficou mais 40, voltou com 80 nessa base. Né? Irmãos, o que eu preciso entender? Que Deus está trabalhando e as coisas vão acontecer. Eu vou aproveitar as oportunidades no caminhar com Deus. Surgiu uma oportunidade, olha só. Aí a filha do faraó pegou, chamou alguém para tomar conta do Moisés. Quem ele chama? A mãe dele. Já começa a cumprir o ministério ali, mas não é isso que a gente tem para falar, que a gente já conhece isso. Ele ficou na onde ele precisava estar. Deus vai te colocar no lugar que você precisa estar. E quando você chegar lá, você vai aproveitar as oportunidades. Você vai chegar lá, a oportunidade vai ser para você. Ou você vai colher, ou você vai plantar. Mas alguma oportunidade você vai ter que aproveitar. E eu vou ter que aproveitar. Tem situação que ele nos leva para algum lugar para eu deixar alguma coisa lá. Para eu plantar alguma coisa. É uma palavra, é uma ajuda, ou eu vou chegar naquele lugar para colher, para aproveitar alguma coisa. Eu vou chegar lá Deus vai me levar lá para eu colher alguma coisa, é uma informação, é fazer uma amizade, enfim. Mas alguma coisa vai acontecer. No versículo 11, vamos pular aqui para o 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu e seus irmãos atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou em uma outra banda, vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio, escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte. E eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? E qual
o qual disse: quem tem te posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. E ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. Aí nós nos deparamos com o quê? Moisés cresceu na onde? Cresceu lá no Faraó. Cresceu lá no meio do palácio. Ele sabia de tudo, sabia das coisas, mas tinha uma formação pela mãe dele que continuou a criação dele, né? Depois desse período aqui. Irmãos, aconteceu um fora de percurso aqui. Acontece um fora de percurso na minha e na sua vida. Mas não quer dizer que isso aniquilou os planos de Deus. Você foi chamado para aquilo, Deus vai te usar. Aconteceu algumas coisas aqui, ele vai para Midian aqui, aí encontra lá, acaba se casando e construindo família. Outra parte da vida dele começa a ter fruto e a gerar e as coisas acontecer. Mas eu fico imaginando, como que aconteceu tudo isso? Deus estava no controle de tudo. Às vezes ele falou assim, mas e agora? Vou ter que fugir. Fugiu? Não sei, Deus, o que aconteceu? Estava tudo certinho, mas agora eu estou aqui, irmãos. Deus poderia fazer com outro caminho? Poderia fazer com outro caminho, mas ele tomou a atitude e a atitude gerou consequência. E no meio dessa consequência, Deus perdeu o controle de tudo. Não perdeu o controle de nada. Nós estamos vendo um monte de coisa acontecendo, então cada dia mais a gente vai chegar mais perto de Deus. Porque o controle não saiu da mão dela. Estou vendo isso acontecer lá, isso acontecer do outro lado, acontecer outra coisa. Meu Deus, e agora? Está cada dia mais perto. Está cada dia mais perto a vinda do nosso Senhor. O que eu vou fazer? Continuar dando fruto e continuar entendendo que Deus está no controle de tudo. Gerou essa consequência aqui? Fica lá quietinho que eu vou te dar a direção. Vou abençoar a sua vida de outro jeito. Construiu família, as famílias dele estavam lá e tudo mais. Até um certo dia. Irmão, Deus vem encontrar comigo e com você. Não importa, mas passou isso, passou aquilo. Gerou consequência. Mas você acha que Deus não transferiu em bênção? Ele não viveu aqui com família? Não teve ali uma família para viver e as coisas acontecerem na vida dele? Teve. Então Deus continua nos conduzindo em misericórdia, em amor. Estava formando ele. Estava preparando ele em todos os sentidos. Capítulo 3, versículo 1. E apacentava o rebanho. Deus fala com Moisés no meio da sarça. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote, em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça se não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, ao ver, bradou Deus, ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar que está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés
Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu e do Amorreu, e do Ferezeu e do Aveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, isso será por sinal que eu enviei. Quando houver tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Irmãos, neste monte, servireis a Deus neste monte. Moisés vai para lá, para o povo servir a Deus naquele monte. Deus apresentou para ele primeiro e capacitou a vida dele primeiro para acontecer algo. Olha só. Poderia ser alguém... Espera aí. Poderia ser outra pessoa? Poderia ser. Poderia ser, mas nós precisamos entender que Deus está tomando conta das coisas. Pode ficar tranquilo. Deus está tomando conta das coisas. Às vezes, mas Moisés, espera aí, e agora? Não, eu estou lá quietinho. Meu, será que não vai acontecer nada mais na minha vida? Será que Deus não vai fazer mais nada? Será que não tem mais nada para acontecer? Meu irmão, Deus vai dando tempo para mim, Deus vai dando tempo para você, para a gente aprender as coisas, viver. Aí Moisés, vamos supor que Moisés estava lá apacentando o rebanho do Jetro lá, do sogro dele. Falou: rapaz, como é que será que deve estar lá no Egito? Como é que deve estar meus irmãos lá? A minha família? Como é que deve estar o povo lá? Aí Deus vem para ele e se apresenta para ele: meu irmão, Deus não nos deixou ao léu. Deus está cuidando da nossa vida. E aquilo que Ele tem para fazer, Ele vai fazer em nome de Jesus. Aqui teve um curso. O que aconteceu nessa situação? Olha, o Moisés matou um homem, foi criado lá pela filha do faraó, e as coisas estavam lá acontecendo, e acontecendo isso, acontecendo aquilo, mas Deus estava cuidando do processo das coisas. Meu irmão, o que eu preciso fazer é aprender aquilo que Deus está me ensinando. Cada etapa da vida do Moisés, ele estava lá no Egito, aprendeu tudo o que precisava aprender lá, as leis, tanto que ele fez todas a lei do povo de Israel, os mandamentos. Irmãos, vamos abrir aqui um parênteses. Tudo que vier na nossa mão, tudo que vier na sua mão, você aprenda e aproveite. Por quê? Porque nós temos que aprender. Você acha que Deus vai usar? Tem uma pessoa lá do lado do presidente. Aquela pessoa é de Deus. Ela se formou, fez um monte de coisa para estar lá, não tá? Deus vai usar eu que estou aqui ou vai usar ela que está lá para falar alguma coisa com o presidente que está lá? Vai usar aquela que está lá, porque teve as oportunidades para estar lá. Agora vamos trazer para a nossa esfera. Deus te dá a oportunidade para estar em algum lugar, para estar com alguém. Aproveita essa oportunidade. Então eu vou abrir aqui outro parênteses para entender. Ou você vai colher, ou você vai plantar. Mas aproveite. O que o Moisés estava fazendo aqui? Ele estava colhendo. Por quê? Porque ele plantou, ele gerou lá do outro lado. Vou aprender agora como é que é a família. Aprendeu, viu como é que estavam acontecendo as coisas.
Aí Deus vem e fala com ele. O que Deus tem para cumprir na sua vida, o diabo não vai atrapalhar. Ele vai lutar contra, não vai poder impedir. Vai lutar contra, vai surgir situações, mas eu preciso continuar entendendo que tem um Deus que está cuidando da sua vida, da sua casa, da sua família. E as coisas vão acontecer. Como é que Deus está conduzindo a vida de Moisés? Ó Moisés, foi para Midian. Gerou essa consequência? Deus poderia ter usado outro meio, outro caminho? Poderia. Mas Deus usou a vida dele. E por quê? Agora, vamos para aquela perguntinha. Por que Deus usou Moisés? Ele poderia ter usado qualquer outra pessoa que estava lá, não poderia? Mas ele passou por um lugar que outros não tinham passado. Se eu vou passar por lugar que outros não passou, eu vou ensinar coisa diferente para as outras pessoas. Deus nos conduz a passar por lugar que nós precisamos passar para ter a informação devida. Olha só, aí a gente traz para a vida física. Peraí, o faraó mudou. Era o mesmo, vamos dizer que era o mesmo faraó que cresceu lá com Moisés. A comunicação era diferente. Ele já sabia como entrar e sair daquele lugar. Olha, aqui tem assim. Olha, eu me lembro, tinha isso aqui, é assim. Já sabia os caminhos de dentro do palácio. Já conhecia quem estava lá. Já sabia o que... Então Deus passou com ele por aquele caminho. Para ele já saber o que ele ia... Não tem nada estranho. Nossa, olha, essa porta tem uma chave. Não ficou espantado com nada. Era um lugar que ele estava... Era um ambiente que ele cresceu ali. Ele cresceu naquele ambiente. Então, Deus vai nos preparando para coisas, para ambientes, para que a gente possa ser usado lá na frente. Poderia ser o irmão do Moisés? Poderia ser outra pessoa que estava lá, mas Deus usou desde o princípio. Deus vai conduzindo a vida dele por um caminho que ele tinha que saber o que fazer e como fazer. Deus não vai te pegar despreparado, mas eu preciso entender que o tempo vai passando. O tempo passa para todo mundo, irmão. Nós precisamos aproveitar o nosso tempo. Eu preciso aproveitar o meu tempo. E Deus está me conduzindo e está te conduzindo por caminhos que vai servir lá na frente. Ele não vai pegar eu desprevenido. Nossa, pegou desprevenido. Não sei resolver isso agora. Hoje em dia, irmão, alguém me liga e me liga perguntando de alguma coisa no serviço de elétrica. Vamos supor, né, que é maior experiência. Eu já sei o que é, eu chego lá e resolvo poucos segundos. Tem coisa que vai demorar mais tempo, que exige mais tempo. Mas tem coisa que me fala que eu já sei. Falei, oh Deus, obrigado. Chego lá porque ao longo do tempo eu fui acompanhando, foi acontecendo coisa em casa, foi aprendendo coisa aqui na igreja, ficava perto de gente e isso vai fazer a diferença na nossa vida. Por quê? Porque eu aprendi para isso. Na prática, melhor ainda. Deus vai conduzindo você pelo caminho que você vai precisar. E nesse caminho eu preciso aprender a tomar experiência. Porque lá na frente Deus vai falar, não, faz isso. Sabe como fazer, como conduzir. Quando Deus dá as tábuas para Moisés, ele sabia entender o que Deus estava falando, as direções, as coisas todas, as leis de Israel todinha. Porque ele passou por um aprendizado. Olha só. Fui fazer... queria ter a van. Primeira parte. Passei escolar, tem que fazer um curso. E esse curso vale por 5 anos. Renovei ele agora. Renovei e nem tinha começado a dirigir ainda. Você tem que mudar a categoria. Fui mudar a categoria. De B... A minha é a B, né? Moto e carro. De B para D. Aí mudei a categoria. Fiz o exame, passei, fiz as aulas, tudo. Aí mudei as coisas. Tive que mudar a habilitação. Tive que fazer o curso. Depois disso tudo, agora, uns tempos atrás, vai atrás disso. Vai atrás daquilo. Mas se alguém me perguntar, eu já sei como é que é o caminho. Teve um processo, porque eu tive que passar, que um monte de gente passa por aí. Mas Deus vai conduzindo as coisas.
Olha só que interessante. Vamos continuar aqui. Como Deus tem misericórdia do povo, da onde a gente vai e de quem Deus vai falar conosco. Josué, pula aí para Josué. Depois a gente vai voltar para Êxodo aqui numa citação. Josué 1, do 1. Josué 1, versículo 1. Eu vou bem rapidinho aqui, a gente já sabe desse trecho aqui. Ó, no versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde agora, desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, o rio Eufrates de toda a terra dos heteus até o grande mar. O poente do sol será vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei. Eu vou para Números 27, 18, tá? Eu vou abrir aqui no meu que eu tenho que ler um negócio aqui. Aqui, ó. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos, que tenho escrito para os ensinares. Versículo 13. E levantou Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. Versículo 14. E disse aos anciões: esperai-nos, falando dos dois, aqui, até que torne a vós. E eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. Irmão, pode pôr no Números 27, 18, Pedro, para mim. Irmãos, a gente vê Deus falando com Josué: ó Josué, esforça, tem bom ânimo, que eu vou ser com você. Olha, logo de cara ele fala assim: ô Josué, presta atenção, o Moisés morreu, agora o negócio é com você. Mas tem uma história, meu irmão. Às vezes muitas vezes, a gente vê alguma coisa, alguém tendo alguma coisa, ou fazendo alguma coisa, tem história naquilo. Não aconteceu do nada. Moisés vai para o monte. Quem vai junto com ele? Josué. Olha só, o que Deus nos antecipa e nos dá a direção. No 27, 18 de Números, aqui Josué está indo para o monte junto com ele. Moisés estava lá em cima e Josué estava tipo no meio do monte. E Josué lá em cima, ele estava lá, não no meio, né? Mais para baixo ali, um pouquinho perto do pé do monte, ele estava por ali. E Moisés estava lá em cima, mas ele estava ali junto. Ele estava participando das coisas de Deus. E muitas vezes nós falamos assim: eu preciso ser capacitado para alguma coisa. Irmão, precisa, mas tem algo que vai além da capacitação. Mas eu não vou colocar todo o peso nisso que a gente vai ler aqui já, no versículo 18. Eu preciso entender que os processos fazem parte da nossa vida. Se você está num lugar e você não mostra interesse, não quer fazer nada, como é que você vai ser o próximo dali do lugar? Como é que a coisa vai acontecer? Tem uma empresa lá em tal lugar, como é que eu entro lá? O que eu quero fazer? Eu vou dar um jeito. Aí chega lá, não faz nada. Não, ele vai, Moisés, você vai para o monte? Vou junto com você. Aí depois Deus fala direto com Josué, mas tem uma história, Deus constrói uma história comigo e com você. Talvez você está no seu particular, está lá apacentando as ovelhas,
Mas Deus vai vir na sarça e vai falar com você. Na hora, eu estou indo para o monte, estou buscando a Deus, está acontecendo isso. Deus vai fazer alguma coisa. No versículo 18 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito. Aqui, ó, homem que há o Espírito, e põe nele a tua mão, e põe tua mão sobre ele. Irmão, o que Deus fala aqui, ó? Chama o Josué. O Josué tem o Espírito de Deus. O Espírito tá, em maiúsculo, o Espírito está nele. Meu irmão, o que vai fazer eu e você avançar algumas coisas? É a presença do Espírito Santo. Deus tem um compromisso comigo, vai cuidar da minha vida. Deus tem um projeto para a minha vida. Teve um curso diferente, as minhas atitudes geraram consequências que parece que bagunçou tudo, mas Deus está no controle de tudo. Ele é misericordioso e está abençoando a nossa vida. O que ele falou? Unge o Josué no seu lugar. Olha só. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe nele a tua mão, e põe a tua mão sobre ele. Apresenta-o perante Eliezer, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamento aos olhos dele, e põe sobre ele a tua glória. Olha só o que Deus está falando para Moisés, para fazer com Josué. E põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eliezer. Tá bom até aqui. Irmão, o que Deus fala aqui? Quando acontece alguma coisa, é porque Deus mandou para que aquilo acontecesse. Deus colocou a mão, Josué, pega o Josué. O Espírito está nele. Ele tem o Espírito. Põe a sua glória nele, Moisés. Dá todo o crédito para ele. Engrandece, põe a tua glória. Engrandece ele aí no meio de todo mundo para que o povo obedeça a ele. Irmãos, olha só. Deus é fiel na nossa vida e Ele honra o nosso compromisso que nós temos com Ele. O que Josué estava fazendo? A gente leu no 24:12 aqui de Êxodo. O que Josué estava fazendo? Estava subindo junto no monte. O seu sacrifício, na onde você estiver, e na comunhão com Deus, não é em vão. Ele vai honrar o seu sacrifício. Eu estou fazendo isso pela obra de Deus. Eu estou fazendo isso por Deus. Ele vai honrar e vai chegar a hora que a glória vai chegar na sua vida e na minha vida. Mas eu estou aqui fazendo isso, estou fazendo aquilo. Jesus, vai chegar a hora. Aí Deus foi e honrou o Josué no meio de todo o Israel, de todo o povo ali. Deus honrou a vida deles ali, a vida de Josué naquela ocasião. Por que acontece isso? Vamos ler aqui um estudozinho rapidinho. Sabendo que não restava muito tempo até o momento de sua morte, Moisés pediu a Deus que escolhesse um sucessor para guiar o povo de Israel. Deus escolheu Josué, um íntimo colaborador de Moisés, desde a época em que Israel ainda estava no Monte Sinai. Já antes da sua chegada no Sinai, Moisés nomeara Josué para ser líder do exército contra Amaleque. Sua comissão pública envolvia mais do que simplesmente a função de um líder militar, mas é nesta área que ele iria fazer a maior contribuição. Josué é mencionado 2 vezes no Novo Testamento. Aí outra história. Irmãos, olha só. Deus sabe que eu e você nós temos um tempo. E o que eu preciso fazer com esse tempo que Deus me deu? Nós temos um tempo de vida e nós temos um tempo em determinados lugares e determinadas ocasiões. O que nós precisamos fazer? Aproveitar o máximo que nós temos e entender que nada vai ficar preso na minha mão. Nada. Toma conta aí.
Ó, forma outro. Já tá formando outro ali, fica só anotando. Anotando, escrevendo, que eu vou mostrar o desenho dele para vocês. Que ele fica fazendo. Tem hora que ele tá anotando o versículo e tá fazendo ali. Tá passando a palavra, tem que ter um tutor ali perto dele, ensinando ele, para ensinar direitinho. Mas isso é coisa natural. Aí, tá preso na minha mão? Não, não tá preso na minha mão, não tem nada preso na minha mão. Por quê? Porque Deus tem misericórdia do povo, não tá, a arca não é minha. A arca é de Deus, mas eu construí a arma, é de Deus. Deus vai mandar entrar todos os bichos, na hora certa vai acontecer as coisas. Mas o que ele entendeu aqui? Ó, Josué tem o Espírito. Então, Deus tem misericórdia da minha e da sua vida, como aquele que está cumprindo a missão, e tem misericórdia do povo que precisa receber a missão que nós vamos fazer. Mas o que eu preciso entender? Em cada etapa, Deus está no controle de tudo. Aleluia. Josué estava lá junto com ele, estava no monte lá, chegou a hora de ser honrado por Deus, chegou a hora de Deus fazer as coisas na vida dele. Ó, peraí, você está aí no monte, né? Você vai para a batalha, você é um homem lá do exército, mas o Espírito está em você. Então é Deus. Irmão, presta atenção. Quem escolheu Josué foi Deus, não foi Moisés. Mas provavelmente Moisés já entendia que era quem estava mais próximo ali. Quem vai te capacitar e vai te dar a honra é Deus. O homem vai cumprir aquilo que precisa cumprir, mas quem vai nos dar a honra é Deus. E continuando, falando do cuidado de Deus na minha e na sua vida, a gente fala sobre Elias. Eu não vou abrir, já deu a hora já. O que aconteceu com Elias? Elias derrubou todos os profetas lá. O que aconteceu com ele? Estava cansado. Estava desanimado porque o povo tinha matado os profetas. Não, Deus, tira a minha vida. Filho, vou cuidar de você. Em cada etapa da minha e da sua vida, Deus vai cuidar. Vai ter um pão quente, vai ter um pão na brasa para nos dar. Mas eu preciso fazer. O que eu preciso fazer? Concluir a obra que Deus te colocou na sua mão. Por quê? Elias, estou vendo que você está sincero aí na sua oração. Mas você vai lá, vai ungir fulano como rei na Síria, vai ungir outra pessoa e no final você vai colocar o Eliseu no seu lugar. Irmão, Deus não pode deixar as coisas. Eu preciso entender que a obra não é minha, que a obra é de Deus, e Ele vai ter misericórdia da minha vida e da sua vida em cada etapa. Ele estava lá cansadinho? Estava cansado, era verdade. Tinha acabado de orar, o fogo tinha descido, as coisas tinham acontecido. Aí aquela abençoada lá, a mulher cheia de coisa, ameaça lá a vida dele lá. Você acha que ele ficou com medo dela? Claro que não, eu estava preocupado com outras coisas. Não, estou cansado. E morreu? Não morreu. Elias não morreu. Foi arrebatado. Deus pegou ele e levou para ele. Mas primeiro, você conclui a obra. Conclui aquilo que Deus colocou na tua mão. Ele vai colocar. Eu estou cansado, você está cansado? Ele vai dar um pão quente para mim. Com a força daquela comida a gente caminha 40 dias e 40 noites. Mas até cumprir. Aí ele falou assim, estou vendo que você está cansado. E depois desse período, ele ficou um tempo treinando Josué. E Josué andando com ele. Para lá no capítulo 19, que ele pede lá a morte, lá no capítulo 1 Reis 19:4, ele começa a falar, pedir o ânimo para Deus. Quer dizer, o que eu preciso entender? Que em cada etapa da vida, Deus está cuidando de mim e de você. Amém. Mas eu preciso cumprir o chamado de Deus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus?